Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo no direct que ele me perguntava se estava tudo bem comigo. Porque ele disse que começou a ver umas postagens meio melancólicas, meio tristes e ele ficou preocupado. E aí eu falei assim: "Ah, amigo, eu tô aprendendo a dançar com a vida". Respondi pra ele assim: mas não se preocupa não, eu sou especialista em sofrimento". Aí ele falou: "Ah, eu também tenho passado por cada situação complicada, delicada e tudo mais". Eu falei: "Não, eu sou especialista mesmo, né? Especialização, mestrado realmente dedicado a estudar sobre o sofrimento". E aí a gente meio que riu ali da situação e tudo mais, mas eu fiquei pensando o quanto a filosofia, não só esses estudos especificamente, mas o quanto a filosofia me ajudou ao longo da minha vida inteira e tem me ajudado nos últimos tempos, mais do que nunca, a lidar com uma série de situações, com uma série de questões que eu acho que para a maioria das pessoas talvez seja muito difícil, né? Muito mais difícil do que para mim que tenho esse suporte, essa possibilidade de avaliar, de refletir, de considerar as situações da vida pelo prisma, né, de uma série de pessoas que já pensaram sobre as mais diversas questões. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, me ocorreu um texto específico de Epicuro, que na verdade é uma carta, né, a carta ao seu amigo Meneceu. Porque na primeira parte dessa carta, o Epicuro ele fala ao Meneceu sobre o valor da reflexão, o valor do dedicar-se a analisar uma série, as questões humanas, e que ele está chamando aqui, ele está trazendo a atenção à própria filosofia como um caminho, né, para esse tipo de análise. E eu trouxe aqui esse primeiro trecho em que o Epicuro diz assim: Meneceu, que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém, jamais, é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora da gente ser feliz, né? A hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. O Epicuro ele segue a carta fazendo algumas observações, dando algumas orientações ao Meneceu sobre a relação dele, né, com os deuses, com a morte, com a simplicidade. Enfim, a ideia do Epicuro é exatamente mostrar que a gente pode, através da filosofia, criar um laço de sabedoria para lidar melhor com as situações que chegam até nós. E pensando sobre essa carta e pensando sobre aquilo que eu respondi para o meu amigo, eu fiquei pensando, eu acho que a filosofia, na verdade, ela acaba sendo a melodia que toca para a gente dançar com a vida. Só que essa melodia e essa dança, elas são sempre muito próprias, elas são sempre muito específicas, dependendo de quem está ali naquela brincadeira, né? naquela dança. Então, a maneira como ela serve para uma pessoa pode não servir para outra, mas isso também não é um problema porque a gente tem aí uma multiplicidade de caminhos e de filosofias possíveis para se pensar. Então, eu espero, eu imagino, né, eu desejo que cada um que ainda deseja encontrar felicidade encontre no seu caminho também a filosofia.